A protagonista da série é uma rapariga peculiar chamada Wednesday Addams. Apesar de ter apenas 13 anos, a menina mal demonstra emoções e tem uma estranha obsessão pela morte. Ela também é famosa por usar roupas góticas em preto e branco, o que todos acham estranho. Na primeira cena, Wednesday chega ao liceu com um ar assustador. Dentro do seu cacifo, encontra o seu irmão, Pugsley, amarrado com uma maçã na boca. Enquanto ela o empurra para fora, de repente, Wednesday tem uma visão em que vê quem torturou o seu irmão. Aqui, ficamos a saber que ela não é uma criança normal. Wednesday tem a capacidade de ver o passado e o futuro de alguém bastando para isso tocar-lhe. Quando ela descobre que um grupo de rufias da equipe de natação está por detrás disto, ela entra na sala de natação com 2 sacos cheios de piranhas. Depois, liberta as piranhas sedentas de sangue na piscina. Enquanto os rufias fogem horrorizados, Wednesday deixa claro que ninguém se mete com o irmão, exceto ela. Passando à cena seguinte, somos apresentados aos pais de Wednesday, Morticia e Gomez. Os dois estão fartos das travessuras da filha e decidem mandá-la para a prestigiada Academia Nevermore. Acontece que todos os alunos desta academia têm capacidades sobrenaturais, e são-lhes dadas lições sobre como as controlar. Morticia e Gomez também são alunos da mesma academia, o que indica que também eles têm superpoderes. Entretanto, um caminhante embarca numa viagem a solo pelos bosques perto da Academia Nevermore. Infelizmente, passados poucos minutos, uma criatura desconhecida ataca-o e acaba com ele. Mais tarde, o xerife local encontra o corpo mutilado e começa a inspecionar a área. Surpreendentemente, ficamos a saber que este terrível assassinato não é o primeiro do gênero. Houve vários incidentes semelhantes nos últimos tempos. De seguida, Wednesday chega à academia e conhece a diretora Larissa Winnes, que dirige a Nevermore sem problemas. Ela apresenta-lhe a sua colega de quarto, Enid, um lobisomem, que é o oposto de Wednesday, em todos os sentidos imagináveis. Enid é uma rapariga terra a terra com decorações de cores vibrantes, no seu lado do quarto, enquanto Wednesday adora tudo o que é preto e gótico. Mais tarde, Enid dá a Wednesday uma visita guiada pela academia, enquanto aponta os principais grupos da escola Fangs, Furs, Stoners e Scales. Os Fangs são os vampiros, os Furs são os lobisomens, os Stoners são as gorgonas com cobras na cabeça e os Scales são as sereias, que têm a capacidade de manipular as pessoas. Enid também lhe mostra a rapariga mais popular da escola, Bianca Barclay, uma linda sereia, e o seu ex-namorado Xavier Thorpe, um artista da morte que consegue transformar os seus desenhos em realidade. Entretanto, quando a família Addams parte no carro, Gomez liberta o Coisa. No seu carro, Gomez liberta a Coisa, uma mão cortada e viva. A Coisa é encarregada de tomar conta da filha. No dia seguinte, Wednesday entra na aula de esgrima, onde enfrenta a impressionante Bianca. Depois de um pouco de luta, as raparigas acabam por ficar com pontos iguais, pelo que decidem tirar as máscaras e lutar até que alguém comece a sangrar. Em pouco tempo, começa uma batalha brutal, com as duas a enfrentarem-se, a igualarem-se passo a passo. No entanto, no final, Bianca acaba por sair vitoriosa quando faz um pequeno corte na bochecha de Wednesday. Mais tarde, quando Wednesday sai da enfermaria depois de ser remendada, é quase esmagada até a morte por uma gárgula de pedra que cai. Felizmente, o artista da morte Xavier chega mesmo a tempo e empurra para fora do caminho. Pouco tempo depois, Wednesday regressa ao seu quarto, mas suspeita que alguém a está a observar. Por isso, ela vasculha o quarto e acaba por encontrar a mão à Coisa, apercebendo-se de que é obra dos seus pais, Wednesday ameaça a mão para que lhe seja leal, ou então ela prende-a numa gaveta. Aterrorizado, Coisa jura ser fiel. Devido à partida da piranha de quarta-feira, ela tem de fazer sessões de terapia obrigatórias. Então, a diretora Larissa levar sua sessão de terapia em Jericho, uma pequena cidade nos arredores de Nevermore. Ela conhece o terapeuta, mas não se abre sobre nada. Em vez disso, Wednesday tem outra ideia em mente. Ela pede licença para ir à casa de banho e foge pela janela. Uma vez lá fora, tropeça acidentalmente num homem. De repente, ela tem uma visão, onde testemunha a morte do homem. Aterrorizada, Wednesday vai a um café próximo. Lá, ela encontra o filho do xerife, Tyler, que também é barista. Tyler está a ter alguns problemas mecânicos com a sua máquina de café expresso. As instruções estão inexplicavelmente em italiano,
Mas, felizmente, Wednesday sabe ler italiano. Ela arranja o aparelho sem esforço e, em troca, pede uma boleia até a paragem de autocarro mais próxima. Mas antes que Tyler possa responder, de repente, um trio de rufias vestidos com fatos de peregrinos chega à loja e provoca. Quarta-feira tenta ignorá-los, mas, quando não consegue aguentar mais, riposta e dá-lhes uma tarefa. Passado algum tempo, a diretora Larissa chega à loja com o xerife e repara na carnificina. Enfurecida, ela repreende Wednesday antes de a levar para longe da cidade. No caminho para a academia, passam por um terrível acidente de viação. A vítima é o mesmo homem que Wednesday viu na sua visão anterior. Mais tarde, nessa mesma noite, Wednesday toca uma música assombrosa no seu violoncelo na varanda do dormitório. É uma noite de lua cheia e ouvem-se vários lobisomens uivar ao fundo. No entanto, Enid, que também é lobisomem, revela que não se vai juntar a eles porque não se consegue transformar. Entretanto, a coisa aparece no quarto de Tyler e pede-lhe para ligar a quarta-feira. Embora aterrorizado, ele obedece e os dois começam a conversar por vídeo. Quarta-feira pede a Tyler para que se encontre com ela na feira da colheita no dia seguinte, dizendo que vai ser divertido. No entanto, na realidade, ela só quer fugir da academia. Durante a feira, vemos Larissa vigiar Wednesday como um falcão. Apesar disso, a adolescente gótica consegue de alguma forma apanhar Tyler. Os dois quase escapam do local, mas, nesse momento, Wednesday tropeça em um de seus colegas de classe Rowan. Ele foge imediatamente para a floresta e, quando Wednesday lhe toca, tem uma visão. Rowan foi brutalmente atacado até a morte por alguém. Aterrorizada, ela muda de ideias de coração e vai atrás dele para lhe dar a notícia. Mas antes que ela possa dizer alguma coisa, Rowan usa a sua habilidade de telecinesia e prende-a no alto de uma árvore. Ele então revela que sua mãe, uma poderosa vidente, previu que Wednesday destruiria a Academia Nevermore há 25 anos. Daí, Rowan acredita que tende a matar antes que algo de mal aconteça. Ele começa então a sufocá-la telecineticamente, mas, de repente, um monstro enorme salta, despedaça Rowan e desaparece no ar. Wednesday fica de pé sobre o seu corpo mutilado e vê a ilustração que a sua mãe supostamente fez dela. Pouco depois, os agentes da polícia, liderados pelo xerife, começam a procurar o corpo de Rowan, mas não o conseguem encontrar. Como seria de esperar, o xerife não acredita no depoimento de Wednesday sobre um monstro que atacou Rowan e pensa que foi um aluno de Nevermore. Um agente interrompe a conversa. A conversa entre eles é interrompida por um agente e, surpreendentemente, vemos Rowan que está bem viva. Quando Wednesday chega ao seu quarto, repara que a sua colega de quarto, Enid, está demasiado preocupada com a competição da taça por um jogo anual de equitação de barcos. Mais tarde, ela tenta falar com Rowan, mas a diretora Larissa informa de que ele foi expulso por uma razão que ela não pode partilhar. Como resultado, Wednesday volta ao plano B e pede a Dean que fique de olho em Rowan. A cena muda então para Rowan, que chegou à estação de comboios com coisa a segui-lo de perto. O Dean a segui-lo de perto. Depois de observar os arredores, ele dirige-se secretamente à casa de banho e muda a sua aparência para a de um homem velho. Infelizmente, o coisa perde-lhe o rastro e não vê esta transformação. Mais tarde, o velho se transforma na diretora Larissa. Isso revela que ela é, na verdade, uma metamorfa, e por alguma razão, ela está a encobrir o assassinato de Rowan. Sem opções, Wednesday se aventura na floresta para procurar pistas do assassinato de Rowan. Rowan é acompanhada por Tyler, que anda a perseguir o pai. Passado algum tempo, encontra os óculos de Rowan e, ao pegar neles, tem uma visão. Na visão, ela vê um livro roxo, de onde Rowan tirou o desenho. Sem perder tempo, Wednesday confronta a professora da turma sobre o livro, e esta revela que ele pertencia a uma antiga sociedade de estudantes, chamada os Noturnos. No entanto, a sociedade foi dissolvida há muito tempo. Depois da escola, quarta-feira entra no quarto de Rowan para procurar o livro. Encontra uma máscara, mas antes de se ir embora, Xavier chega. Afinal, ele é o colega de quarto de Rowan. Quarta-feira esconde-se rapidamente debaixo da cama e, nesse momento, Bianca também chega para visitar o seu ex. Ela ouve a conversa deles e descobre que Bianca está a planear esmagar Enid na próxima competição de equitação de barco. Por isso, assim que regressa ao seu quarto,
quarta-feira decide ajudar Enid, juntando-se à competição para que possam derrotar Bianca. No dia seguinte, Wednesday e Enid preparam-se para a competição. Como não há regras, é tudo um jogo justo e Bianca está a usar isso a seu favor. Há 4 equipas e o jogo é que tem de remar o barco até um destino e regressar. Quem for o primeiro a chegar à meta, sem ser derrubado no lago, é declarado vencedor. Quando o concurso começa, Bianca insinua que um dos seus amigos está pronto para sabotar os outros barcos. A amiga, que se revela uma sereia, mergulha no lago e destrói um dos barcos, deixando a equipe inconsciente. Felizmente, Wednesday e Enid estão preparados e, com a ajuda do Cuisa, conseguem capturar a sereia. No entanto, durante o concurso, quarta-feira tem outra visão. Desta vez, ela viu uma versão loira de si mesma e essa versão diz-lhe que ela é a chave. Confusa, Wednesday volta à realidade, apenas para descobrir que a equipe de Bianca está a liderar a corrida. Sem vontade de desistir, ela e Enid decidem jogar sujo. Usam os métodos desleais de Bianca contra ela e finalmente ganham a competição. Com isto, uma equipe que não é de sereias ganhou o prestigiado pela primeira vez em 4 décadas. Mais tarde, a equipe vencedora é homenageada pela diretora Larissa, que entrega a Enid o troféu da Taça Poe. No entanto, Wednesday é incapaz de suportar a atenção. Por isso encontra consolo em Edgar Allan Poe, um antigo aluno da Academia Nevermore De repente, ela vê um símbolo debaixo do livro de pedra que ele está a segurar. É o mesmo símbolo que estava gravado no quadro que Rowan lhe entregou antes de ser atacado até a morte. Quarta-feira resolve rapidamente uma série de enigmas gravados no livro e encontra uma pista, que é estalar 2 vezes. Quando ela estala 2 vezes, de repente, um corredor secreto abre-se, revelando uma câmara escondida. Aí, quarta-feira consegue encontrar o livro de Rowan, do qual ele tinha arrancado a fotografia. Ela põe o livro na mochila, mas antes de poder avançar mais, alguém lhe atira um saco preto para cima da cabeça. Pouco depois, quando o saco é retirado, ela vê-se rodeada por Bianca, Xavier e mais alguns alunos, que são membros do Clube Nightshades. Acontece que, apesar de o grupo ter sido dissolvido anteriormente, a diretora Larissa reintegrou-o secretamente. Xavier pede a Wednesday para se juntar ao grupo, mas ela recusa de imediato e vai-se embora. Na cena seguinte, vemos a diretora Larissa. A diretora Larissa anuncia o dia de divulgação anual, onde os alunos Nevermore terão de se misturar com pessoas normais, também conhecidas como normies, trabalhando ao lado delas nos seus estabelecimentos. Quando chegam à cidade, Wednesday diz a Xavier que o seu colega de quarto pode ter sido assassinado. Este último não acredita que Rowan esteja morto porque foi apenas expulso. Apesar disso, quarta-feira mostra-lhe o desenho que a mãe de Rowan fez. Xavier olha-o com atenção e revela que o homem na fotografia é, de facto, o fundador de Jericó, Joseph Claxton. Algum tempo depois, Wednesday decide ser voluntário no Mundo dos Peregrinos, o local que guarda a história de Jericó. Lá, ela conhece Udi, um jovem rapaz com quem tinha feito amizade no clube de apicultura. Os dois começam imediatamente a conversar e a observar o ambiente. Em breve, os alunos são abordados por Miss Arlene, a zeladora do Mundo dos Peregrinos. Ela faz-lhes uma visita guiada e fala sobre alguns dos artefactos mais queridos de Joseph Claxton. Wednesday pergunta mais sobre os artefactos e descobre que tem ferramentas agrícolas originais, utensílios de mesa e até o penico da família. Ela quer trabalhar lá, mas não pode porque está a ser renovada. Em vez disso, vão todos trabalhar na I.O. de Fadry para distribuir doces e bolos aos turistas locais. Mais tarde, quarta-feira, com a ajuda de Eugênio, entra sorrateiramente no quarto da família Claxton. Ela encontra um quadro da antiga casa de reuniões que inclui a rapariga da sua visão. Pouco tempo depois, ela também encontra o livro que a rapariga trazia consigo. No entanto, quando Wednesday repara que as páginas estão em branco, ela suspeita que é uma falsificação. Nesse momento, a zeladora, Arlene, chega e apanha. Quarta-feira pergunta pelo livro original e Arlene, hesitante, revela que foi roubado no mês passado. Mais tarde, Tyler e Wednesday reencontram-se no café. Esta última pergunta sobre Joseph Claxton
e Tyler revela que o que resta da casa de reuniões original está na floresta. É praticamente uma ruína e os viciados em metanfetamina usam o local como ponto de encontro. De imediato, Wednesday e Tim entram no bosque, em busca da casa de Joseph Claxton. Acabam por a encontrar e deparam-se com um sem-abrigo, mas a coisa sufoca e afugentar. De repente, quarta-feira tem uma visão. Desta vez, ela viaja 400 anos para o passado. Vemos a rapariga loira que ela encontrou na visão anterior. Há aldeões que cercam a rapariga, chamando-lhe a cria do diabo. Em breve, Joseph Claxton surge da multidão e chama-lhe Good Adams. Ele acusa de ser uma bruxa e condena a morrer num celeiro cheio de outros acusados, incluindo a sua mãe. Por sua vez, Good também os acusa de roubarem as suas terras, massacrarem os inocentes e de lhes roubar o seu espírito pacífico. Enfurecido, José fica a olhar para ela durante algum tempo e incendeia o celeiro, e pega fogo ao celeiro. A menina tenta libertar a mãe, mas todos os seus esforços são em vão. Por fim, quando já não há esperança, foge por um alçapão. Entretanto, quarta-feira observa tudo isto no celeiro com eles. O Good vai ter com ela, e disse que o Joseph não vai parar a sua cruzada, enquanto não os matar a todos. Com esta revelação, Wednesday acorda da sua longa visão e explica tudo a coisa. De repente, eles veem o mesmo monstro que matou Rowan atrás deles. Quarta-feira corre atrás dele na chuva, mas não consegue acompanhá-lo. Por isso, ela segue as pegadas, que estranhamente começam a transformar-se nas de um humano. Isto revela que o monstro é de facto um humano. Nessa altura, ela encontra Xavier e conta-lhe o que viu. Ele quer ver os rastros, mas a chuva já os tinha lavado. No dia seguinte, todos se reúnem na praça da cidade para a inauguração de uma nova estátua dedicada a Joseph Claxton. Wednesday toca uma versão instrumental de Don't Stop dos Fleetwood Mac Stop, com a banda de Jericó, enquanto o presidente da Câmara e Larissa anunciam a estátua. No entanto, o desastre acontece quando Sim, de acordo com as ordens de Wednesday, pega fogo à estátua. Enquanto os outros fogem horrorizados, os olhos de Wednesday brilham com vingança, enquanto toca rapidamente o violoncelo. Mais tarde, a diretora Larissa ataca Wednesday, suspeitando que ela causou o incidente. No entanto, a adolescente nega ter feito qualquer coisa e confronta Larissa por se recusar a reconhecer o sangue, as verdades racistas e sangrentas sobre as quais Jericho foi fundada. Nessa noite, o sem-abrigo de a pouco é atacado pelo monstro e a sua câmara começa a tirar fotografias do incidente. Momentos depois, o xerife e a sua equipa chegam às ruínas da floresta e encontram o sem-abrigo morto. Descobrem imagens na sua câmara que podem revelar o rosto do culpado. Depois de revelar as fotos, o xerife vê o rosto do assassino, um monstro nascido de pesadelos.